Hoje, nesta celebração do seminário, nós vamos falar sobre o divórcio. Como evitar o divórcio? O divórcio no latim quer dizer divortium, que quer dizer separar-se. Países como Estados Unidos, Dinamarca, Bélgica, o número de divórcios tem sido muito grande. Principalmente nos Estados Unidos da América do Norte, o número de divórcios supera o número de casamentos. Semelhantemente, também o nosso país, o Brasil. O casamento no Brasil, segundo informa a história, começou legalmente no tempo do Império. A Igreja Católica tinha uma força muito grande na sociedade brasileira e, por via de regras, os casamentos eram feitos por intermédio da própria Igreja. Na época do Império, um casamento feito, dirigido pela Igreja, tinha uma força muito grande, porque era ensinado pelos sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana que o casamento ele tinha que ser até que a morte o separasse. A indissolubilidade do casamento era falado nas homilias da Igreja no momento da celebração do casamento. Mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, as coisas foram mudando. O casamento só tem 3 coisas que pode separar. É o consentimento mútuo, ou morte, ou divórcio. Mesmo havendo a religião no Brasil, a predominação, como vocês sabem, católica, existia uma força muito grande na sociedade, o ensino da indissolubilidade do casamento, mas mesmo assim, por volta de 1916, por força das pessoas que queriam se separar, começou então a permissão da lei, o chamado desquite. As pessoas começaram a se desquitar. Isso quer dizer uma espécie de preâmbulo de divórcio, né? O desquite começou no Brasil por volta de 1916, porque essa não era a vontade dos juízes de paz, dos cartórios e nem tampouco da igreja, mas por força da necessidade daqueles que queriam se separar, então foi instituído o desquite no Brasil. E a partir do momento do desquite, começou então a haver a reivindicação para a oficialização do divórcio. Uma luta muito grande. Eu me lembro na minha infância e na juventude, eu acompanhei, porque eu sempre tive interessado em saber das coisas que acontecem, principalmente aqui no Brasil, nas leis do nosso país, né? Eu acompanhava muito o programa de Flávio Cavalcante, também O Céu é o Limite, com J. Silvestre. Teve muitas polêmicas neste programa do J. Silvestre sobre o divórcio. Padres e pastores compareciam lá no programa para discutir juntamente com juristas, advogados, legistas, com pessoas que conheciam a lei, e inclusive políticos também, que estavam na mesma intenção do senador Nelson Carneiro para colocar-se o divórcio no Brasil. Foi uma polêmica muito grande. Os programas, quando tinham um tema divórcio, eram programas muito acalorados, de debates. E eu me lembro que muitas das vezes o J. Silvestre interrompia ali os debates sobre o divórcio e prometia continuar na próxima programação.
porque é um assunto muito polêmico, uma luta muito grande. Mas essa luta, ela foi conquistada por aqueles que torciam e queriam a instituição do divórcio no Brasil. A Lei 11.441, no dia 4 de janeiro de 2007, foi então instituída o divórcio através da separação consensual. Bom, depois disso, depois da colocação da separação consensual, que era a lei, porque a lei do divórcio, ela mexe com muita coisa na sociedade, na família. O casamento no Brasil passou a durar a média de 10 anos. Casamentos de 40 anos, nossos pais. Meu pai, por exemplo, ele foi casado com a minha mãe, tendo os problemas, mais de 50 anos. Eu acredito que tem pessoas aqui que seus pais passaram mais de 30 anos casados, casamentos de 40, de 50, de 60 anos, né? Mas depois da instituição do divórcio no Brasil, segundo as últimas estatísticas, os casamentos só duram por média de 10 anos. 10 anos somente. 70% dos pedidos de divórcio parte da mulher. Parte de vocês, parte das mulheres. E eu fiz uma pesquisa para saber por que as mulheres, por que esse número de 70% que pedem divórcio, por que elas pedem, por que as mulheres pedem divórcio? E na pesquisa que eu fiz, eu descobri que elas pedem o divórcio porque, muitas das vezes, quando os filhos nascem, os maridos não querem ajudar. Deixa a mulher fazendo o serviço sozinha. E passa também a ter o desinteresse emocional pela esposa. E esse é um desses dois motivos que levam as mulheres a pedir o divórcio. Em 2008, após a instituição da separação consensual no Brasil, em 2008, as estatísticas já estavam revelando que o divórcio cresceu 200% no Brasil. Gente, 200% aumentou o divórcio. O número de pedidos de divórcio em todo o país, em todo o Brasil. Eu estava assistindo um programa de televisão, onde estava falando sobre casais, né? Casais que vivem vidas conjugal, né? Eu achei uma declaração muito bonita no programa, falando sobre casamento, sobre união estáveis, casamentos que superaram dificuldades. E uma declaração que eu quero trazer para vocês, o programador chegou para a mulher, e perguntou, né, depois de ter falado os motivos que levaram aquele casal a manter aquele número de anos casados ali. Porque merece reportagem. Um casamento que dura no Brasil 20, 30, 40 anos, merece manchete nos jornais, porque a média é 10 anos. Depois da instituição do divórcio, a média passou a ser 10 anos no máximo, segundo as últimas informações que nós temos. E aí o programador virou-se para a mulher, para a jovem esposa, e perguntou: por que você é tão feliz nesse relacionamento? E por que o casamento de vocês está durando tanto tempo assim? E ela respondeu: eu casei para amar o meu marido. Aí o auditório aplaudiu, né? O auditório aplaudiu a declaração daquela jovem esposa. E aí todo mundo ficou na expectativa de ouvir as palavras do esposo, né? Daquele casamento que estava ali sendo elogiado pela estabilidade. E aí o programador virou-se para o jovem esposo e perguntou: por que você conseguiu conviver nesse relacionamento conjugal junto com a sua esposa? Ele respondeu: porque eu casei com ela, porque eu queria viver o amor dela na minha vida. Aí o auditório levantou e aplaudiu, uma coisa linda. Uma das maiores declarações de amor, de vida conjugal, que eu já pude perceber na minha vida. O número de divórcios em São Paulo é assombroso. Vocês sabiam que o estado de São Paulo é um dos estados onde ocorrem mais divórcios no Brasil? O jornal Estadão de São Paulo, na quarta-feira passada, parece dia 6 desse mês que nós estamos,
traz uma declaração do arcebispo italiano Vincenzo Paglia. Ele esteve presente aqui em São Paulo, junto com um cardeal aqui de São Paulo, na Pastoral da Família. E sabe o que o arcebispo de Roma falou, pessoal? O arcebispo italiano Vincenzo Paglia, ele diz que a igreja não deve aceitar o divórcio. Eu vou repetir. O cardeal arcebispo italiano Vincenzo Paglia, no jornal O Estadão, no dia 6 deste mês, que parece que foi quarta-feira passada, ele declarou que a igreja não deve aceitar o divórcio. Porque o divórcio, ele é um problema, ele não é uma solução de um casamento complicado. É o início de uma complicação. Por quê? Quando um casal se divorcia, principalmente quando tem filhos, aí é uma complicação tremenda. Porque entra a questão de inventário, entra a questão da separação de bens, entra a questão financeira, é uma série de coisas que o advogado daquela família, do cônjuge homem, o cônjuge mulher, terá que predicar lá dentro dos anais dos papéis, na justiça. É muita coisa, muita complicação, pessoal. Um divórcio não é uma solução para um casamento complicado. É o início de uma complicação de problema na vida dos dois. O divórcio é isso aí. Mas a verdade é o seguinte: no Brasil já existe a lei do divórcio. Agora a igreja se viu numa situação difícil. Porque em muitos países onde já aderiu o divórcio, como Portugal, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, como nós estamos falando, e a igreja está no meio do bombardeio. É casamento de homossexuais, casamento de homem com homem, casamento de mulher com mulher, entendeu? É adoção de filhos de pessoas do mesmo sexo. E são problemas que a igreja se viu no bombardeio. E o que acontece? O Vaticano decidiu fazer o seguinte. No próximo mês de outubro, no ano que vem, de 2014, para poder eles colocar os pingos no i, resolver esses problemas que a igreja ficou sem saber o que fazer, porque as pessoas estão vivendo assim. E agora? A igreja fica, essa pessoa, desde casada e casada de novo, vai participar da Eucaristia? Essa pessoa vai participar da pastoral? Esse homossexual aqui, casado com o outro, como é que vai ser aqui? Nós vamos partilhar com ele a Eucaristia? Então, o que a igreja fez? O Papa Francisco, juntamente com os cardeais, que eu estou acompanhando isso aí, eles se reuniram e decidiram o seguinte: eles vão fazer um sínodo, chamado Sínodo dos Bispos, em outubro do ano que vem, lá em Roma. E até chegar a outubro do ano que vem, eles vão fazer um questionário e distribuir nas igrejas do mundo inteiro, nas igrejas católicas do mundo, fazendo perguntas acerca dos comportamentos social da humanidade agora. Homossexualismo, lesbianismo, situação de casado, de pessoas divorciadas na igreja. Dependendo dessas respostas, é que eles irão tomar as deliberações no Sínodo dos Bispos lá em Roma. Porque o negócio ficou muito complicado. O que a Bíblia fala sobre o divórcio? Vamos ver aqui capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Nosso Senhor ele foi abordado pelos fariseus. Os fariseus chegaram perto de Jesus fazendo perguntas sobre o divórcio. É permitido o homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu Jesus: não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão dois uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram então eles: por que então Moisés ordenou dar carta de divórcio à mulher e rejeitá-la? Jesus respondeu:
Por causa da dureza do coração de Moisés, do povo, foi que Moisés havia tolerado o repúdio, o divórcio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Quer dizer, os fariseus falavam assim, mas por que então? Se não pode o homem dar carta de divórcio, por que então Moisés deu? Aí Jesus respondeu, por causa da dureza do coração do povo. Porque o povo chegava para Moisés, a minha mulher, ela está dormindo e não está escovando o dente, está cheirando a alho. Ô Moisés, a minha mulher não coloca desodorante debaixo do braço, um gambá. Eu vou deitar, quando ela levanta o braço para pegar o cobertor, é aquele gambá voando no meu nariz. Moisés, olha, a minha mulher não cuida do menino, o menino faz necessidade lá na fralda, e aí ele deixa lá a trouxinha lá no traseiro do menino e fica me chamando. E aí Moisés, quer saber de uma coisa, suas cambadas, que vocês se lasquem por aí. E deu carta, porque era muita perturbação na cabeça de Moisés. Isso que Jesus quis dizer aqui. Jesus quis dizer isso aqui. Vamos prosseguir aqui. Portanto, eu declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto caso de adultério, quer dizer, eu tenho que parafrasear aqui por causa do tempo, né? Jesus, ele chegou e disse assim, olha, aquele que repudia a sua mulher, exceto caso de adultério. Então, aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seu discípulo disser, se tal é a condição do homem respeitar a mulher, é melhor não se casar. Aí Jesus fala aqui sobre o celibato, né? Sobre a eunuco, etc. Bom, dentro da Bíblia aqui, Jesus quer dizer que o divórcio só pode acontecer dentro da situação de adultério. E um dos cônjuges adulterar. Entendeu? Então, o que é o adultério? A palavra adulterar, segundo a enciclopédia bíblica, quer dizer misturar. Então, o cônjuge, ele é casado, então ele não pode ter a outra pessoa. Se ele tiver outra pessoa casado, ele comete adultério. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Nessa situação que Jesus colocou aqui, nessa situação pode haver divórcio. Mas acima do divórcio, existe uma coisa que a Bíblia ensina: amor. A Bíblia ensina o amor, não é isso? A Bíblia ensina o perdão. Acima do divórcio, o perdão. Assim seja. Assim seja. Assim será. Diga assim comigo, acima do divórcio, o perdão. Acima do divórcio, o perdão. Resultado de vidas irregulares, o Brasil inteiro assistiu com clamor, com tristeza no coração, a morte do garoto de 3 anos, de idade, em Ribeirão Preto. Joaquim Marques, o garotinho que foi assassinado. E o casal, padrasto Guilherme Longo, juntamente com a sua companheira Natália, estão presos sob a acusação de suspeita de ter assassinado o menino. O Brasil está triste. Isso é um resultado de quê? De uma situação de desajuste conjugal. Esse desajuste conjugal que ocorreu na vida dessas pessoas é que causou como tragédia essa situação horrível, a morte desse menino. 5 degraus que você tem que evitar para não acontecer aí o divórcio na sua vida. Primeiro, reconhecer o esforço de cada cônjuge. Porque tanto o homem quanto a mulher se esforçam para poder manter um casamento, seja ele cristão ou não. Existe um esforço qualquer. E tanto o homem tem que observar o esforço por parte da mulher, e a mulher tem que observar o esforço do homem. Bom, outra coisa é agir compartilhando em casa. Eu tinha um colega no Rio de Janeiro, que ele era mecânico e trabalhava junto comigo, era meu colega. Ele tinha um curso Senai, como eu também tinha. E a esposa dele, além de ela ser reitora de faculdade, ela estava fazendo uma 3ª faculdade lá em Bangu, no Rio de Janeiro. E ele, mecânico, com curso do Senai. Ele via na mente dele que ele não estava igualado intelectualmente, apesar que a profissão dele era uma profissão de um dinheiro bom, mas no matéria de cultura ele estava inferior com relação à esposa. Sabe o que ele fazia? Ele saía lá da Demilo, na Vida Brasil, pegava o seu carro, chegava em casa às 7, 8 da noite, ao invés de ver televisão, futebol, ia para a cozinha, lavar roupa, ia fazer tudo na casa, botava o avental
Quando a esposa dele chegava em casa, 11h30 da noite, meia-noite da faculdade, estava tudo pronto, janta, e o casamento está até hoje. Compartilhar junto com a mulher. Terceiro, nunca negar sexo. Casou, nunca pode negar sexo. Quarto, esperar qualquer melhora. Todas as dificuldades no relacionamento, toda dificuldade no relacionamento, sempre o casal tem que esperar a melhora. Tem que melhorar. Tem que haver uma melhora. Os dois são capazes de melhorar a situação. Os dois são capazes de ter essa certeza. Outra coisa que não pode acontecer para não haver a separação. O casal nunca pode falar com o outro que vai embora, que vai arrumar as trouxas, que vai cair fora. Nunca você pode falar isso. Atenção, senhores e senhoras de todo o Brasil que me ouve aqui neste momento ao vivo e que está me ouvindo em gravação pelo canal do YouTube, pela Missão Yahvé. Você é casado? Você está tendo problema na vida conjugal? Nunca mande seu marido embora. Nunca mande sua esposa embora. E nem fale isso, que as palavras têm poder. Nunca fale isso. Eu atendi um casal uma vez e conversando com a esposa em particular. Eles estavam separados. Um casamento bonito. Estavam separados. E eu conversando em particular, falei, minha senhora, o que aconteceu? Vocês estavam tão bem, tem os retratos, a fotografia do casamento aqui. O que aconteceu? Ela disse, ele me mandou embora. Aí eu perguntei para ela, que eu pensei que fosse naqueles dias, naquele momento. Aí eu falei assim, quando que ele mandou a senhora embora? Ah, faz uns 7 anos que ele me mandou embora. Aí eu aprendi. Olha, 7 anos que o marido dela mandou ela embora. Aí eu pedi para ela dizer como é que foi lá. Arruma suas trouxas, cai fora, vai embora. E ela não foi, só que ela guardou na memória. E aí, em dado momento, quando ela estava com estabilidade econômica, ela pegou e saiu fora. Com a palavra que o próprio marido havia falado. Eu estava lendo um trecho de um livro até evangélico, dos irmãos evangélicos. Casamento blindado. E eu tive algumas lições importantes ali naquele pouquinho de coisa que eu li no trecho do livro, porque eu ainda não tenho um livro. Eu li só a propaganda do livro, mas só a propaganda me deu uma inspiração para trazer 3 coisas para manter o seu casamento blindado. Primeiro, manter acesa a chama do primeiro amor. Lá no livro do Apocalipse, quando o nosso Senhor se dirige à igreja que está fria, então a recomendação que Deus dá, através de João da ilha de Patmos, através do anjo, através do Espírito Santo, é essa. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte a praticar o primeiro amor. Essa palavra foi dita para a igreja, uma das 7 igrejas da Ásia. E essa palavra também cabe dentro de um relacionamento que está com problema, está caminhando para uma separação, está caminhando para um divórcio. Lembra-te do primeiro amor. Aí você tem que trazer, quando você estiver sentindo que as coisas estão incompatibilizadas, você tem que trazer a lembrança dos e-mails de amor, dos bilhetes, do primeiro encontro, do primeiro pedido de casamento, pedido de namoro. Aí mundo está rindo. Né? Tem que trazer a história de amor, love story, trazer à tona, trazer a memória, né? Como diz lá o Jeremias, né? Trago à memória as coisas que me trazem esperança, se seja. Segundo, compartilhar no amor que pensa. Não pode haver segredo entre 2 casais que se amam. Quanto menos segredos houver, mais condição de maturidade, de vivacidade, de continuidade será este casamento. Quando a mulher é esposa, quando o homem, o esposo, começa a guardar segredo no coração e não revela a esposa, o casamento começa a cair. O relacionamento começa a se esfriar. Porque o segredo do coração do homem casado e da mulher casada tem que ser compartilhado. Meu amor, eu pensei uma coisa hoje.
O que? Um dia desse eu disse para minha esposa assim, missionária, eu estou pensando aqui num negócio. Ela, o que é? Você vai casar de novo. Ela, o quê? Com quem? Eu falei, com você, sua boba. Compartilhar o segredo do coração com o cônjuge. Para manter esse casamento blindado aí. Não fica aí guardando coisinha no seu coração. Você pode guardar 1, 2, mais 10, 20, 30, embaçado. Vou usar uma palavra aqui para melhor você entender. Não fica guardando muito segredo no seu coração, não, porque daqui a pouco você fica sozinho, ou o cônjuge vai ficar sozinho. Porque os segredos podem separar você do seu amor. Terceiro, essa aqui é forte. Para manter um casamento blindado, sem divórcio, sem separação. Uma vida sexual ativa e contínua e até o último momento. Assim seja. O tempo não dá para nós desfolharmos aqui as páginas da Bíblia, as recomendações do apóstolo São Pedro, apóstolo São Paulo, que fala sobre a noiva, que fala sobre o esposo, que compara a esposa com a igreja de Jesus. O tempo não dá. Mas vamos lá. Para manter o casamento blindado, manter acesa a chama do primeiro amor. Segundo, compartilhar o amor que pensa. Compartilhar ao amor, ou seja, ao cônjuge que pensa. Terceiro, uma vida sexual ativa. E no casamento, pessoal, sabe o que o padre lê? Sabe o que o homem de Deus lê para os casais? Põe-me como um selo sobre o teu coração. Cântico de Salomão, capítulo 8, versículo 6. Põe como um selo no teu coração, como um selo sobre os teus braços, porque o amor é mais forte que a morte, e a paixão é violenta como o Sheol. Suas centelhas são centelhas de fogo, uma chama divina. As muitas águas não podem extinguir o amor de nós dois. As muitas águas não podem abafar dois corações que foram sacramentados no santo matrimônio de Deus. O cristão pode divorciar? Não. A vontade de Deus é que você fique até que a morte te une mais. Assim seja? Assim será? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Mas existe uma coisa que muitas mulheres praticam e que acha que é sério. É o aborto. O aborto, ele é um crime ou um direito da mulher? Próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o aborto. O aborto é um crime ou um direito da mulher? E sexta-feira, depois da manhã, na continuação do exorcismo da mente, nós vamos falar pedofilia, o cúmulo da loucura. Homens que estão pedindo pedofilia no Brasil. E no domingo, continuando na missa da purificação, nós vamos falar sobre astrologia, a ciência do engano. Muito bom. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem próximo ao Largo 13 de Maio, próximo ao Shopping Boa Vista. Eu sou o Bispo Afonso Querubim. Eu quero mandar o meu abraço para as pessoas que estão nos acompanhando em todo o Brasil, através da internet, através do canal Iavé, as pessoas que estão aí acessando o Touch TV, site www.missãoiavé.com.br, um site simples, humilde, mas que está lá contido a palavra de Deus para o seu coração. Na nossa igreja, nós rezamos pelos casais que estão tendo problemas no relacionamento conjugal, na rua Desembargador Bandeira de Melo, 513, em Santo Amaro, São Paulo, capital. A todos vocês, nosso abraço. A qualquer momento eu vou estar por aqui. Quero dar um alô pessoal do Facebook, nossos amigos lá do Alginho Academia, né? Só que já estão aí nos assistindo também. Nossos amigos do Alginho Academia, nossos amigos e amigas. Deus abençoe vocês. É um privilégio poder comunicar a palavra de Deus para o coração de vocês, em nome de Jesus. A qualquer momento eu vou estar por aqui, pela canal Iavé, trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Até o próximo encontro, em nome de Jesus, o nosso Senhor.
Nós vamos prosseguir por aqui. Quarta-feira, nós vamos falar sobre o aborto. O aborto, ele é um crime